Mas agora vamos falar sobre inadimplência. Quase metade da população adulta aqui de Minas Gerais começou o ano de 2026 com o nome sujo. De acordo com a Serasa, são mais de 80 milhões de brasileiros nesta situação e a dívida média ultrapassa os R$6.000. A Laís Milagres traz a reportagem para a gente. 46% dos mineiros estão inadimplentes de acordo com o levantamento da Serasa. O valor médio da dívida tanto aqui quanto no Brasil chega a R$ 6.382. E Minas sofre com uma particularidade, a dependência da economia com a mineração. É o que explica a palestrante e membro da Associação Brasileira de Profissionais em Educação Financeira, Luciméia Reis. O Estado ele possui uma economia historicamente muito dependente da mineração, que é um setor sensível às oscilações do mercado internacional e às questões tanto ambientais quanto sociais. Quando esse setor desacelera, há um impacto direto na geração de renda e emprego. Além disso, há um crescimento preocupante do uso do crédito de alto custo, como cartão rotativo, consignado, e especialmente entre aposentados. E soma-se a isso a popularização dos chamados joguinhos de azar, igual a gente está acompanhando aí. No cenário nacional, são mais de 81 milhões de brasileiros nessa situação. Hoje, segundo a associação, a alta da Selic e as bets são as principais vilãs. Tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, os principais fatores são os juros elevados, crédito muito fácil, sem educação financeira adequada. Isso significa perda de poder de compra da população. Agora, hoje no Brasil, tem mais de 81 milhões de inadimplentes, com uma dívida média superior a R$6.000 por pessoa, imagina. Então, muitas famílias usam crédito para complementar despesas básicas do dia a dia, em especial, não só o crédito rotativo, mas também eles usam o crédito do cheque especial. O problema é que sem planejamento, isso vira o quê? Um ciclo. Paga-se uma dívida, fazendo-se outra dívida. Luciméia ainda pontua que, para quem já está inadimplente, o segredo é parar e organizar todas as suas informações. O segundo passo é revisar os gastos mensais para identificar onde é possível cortar ou ajustar as despesas temporariamente. Em casos mais graves, a dica é buscar um consultor financeiro para traçar uma estratégia detalhada. Da Rede 98, Laís Milagres. Gustavo, uma breve análise sobre esses números divulgados pela Serasa e mostrando quase metade da população adulta aqui de Minas Gerais começando o ano com o nome sujo e uma dívida média superior a 6 mil no país como um todo. Dá um outro número, né? A renda média do país é de 2.400, não é isso? Então a gente está falando que a dívida média daqueles que se endividam, porque tem uma renda média de 2.400, é mais ou menos 2 vezes esse número. Não, tudo bem, correlação não é causalidade, né? Mas só que então vamos explorar só a causalidade desse fato, né? Primeira coisa, é exatamente porque a renda média é baixa que as pessoas, em geral, se endividam. E percebam que quando a gente fala essa coisa do endividamento das famílias, a família não está tomando dinheiro para fazer investimento, comprar empresa, né, gerar processo produtivo. Em geral, toma ou para consumir alguma coisa, para gastos discricionários de alguma coisa, certo? Ou por necessidade. Não é isso? Que aí seriam gastos não discricionários. Né? Então, essa disparidade do processo interpretativo é completamente gritante. Né? A gente tem que falar, né, da armadilha da renda média que a gente se enfiou e não consegue sair dentro de um processo completamente populista, não é isso? Que só resolve o problema de curto prazo e não olha para a produtividade no longo prazo. Né? E aí vem essa mácula. Né? Assim, que taxa de subutilização, que é de verdade a medida de emprego que a gente deveria olhar, emprego real mesmo, não é isso? É 13,3%. Certo? Né? Aqui que está a grande coisa. A gente não cresce renda. Né? A gente é muito bom em fazer crescer preço, mas em crescer renda a gente infelizmente não é. Né? E isso gera todo esse processo nocivo do endividamento das famílias, que é um dado completamente antecedente, tá? Antecedente. A inadimplência começa a aumentar e os problemas começam a aparecer lá na frente, bancos, etc. Então, assim, é um dado que realmente chama muita atenção, principalmente pela disparidade em relação com a renda média de R$ 2.400 que a gente tem no país. Dever de forma controlada é saudável porque significa que você sabe negociar as suas condições de sobrevivência. Ser inadimplente é um grande problema que se resolve lá na frente e sempre com um tamanho muito maior do que você imagina. E, mais uma vez, se nós não entendermos
que nós precisamos trazer as nossas realidades escancaradas, taxa de emprego e desemprego de maneira clara, não escondida, com varinha mágica, fazendo milagres para mostrar que vivemos num pleno emprego. Se nós não entendemos isso, nós vamos continuar vendo essa situação. Famílias, 50% quase 50% dos adultos, da população adulta, deve. Deve por quê? Porque tem renda abaixo do que precisa para viver. Porque gasta para poder sobreviver. Ninguém está devendo porque comprou um aparelho de última geração. Alguns estão, mas 50% da população não. A grande parte da população brasileira deve porque não consegue fechar as contas no final do mês. Tem mais dias do que renda. E esse é o resultado final.